Oi, gente, como vocês estão? Faz muito tempo que eu não gravo aqui para o YouTube, acho que faz mais de um ano. E agora eu resolvi voltar, e para isso eu comprei alguns equipamentos, como uma iluminação, um tripé, um celular novo também, e um microfone, para poder melhorar um pouco mais a qualidade dos vídeos aqui. E eu tentei, né, continuar gravando depois que meu bebê nasceu, mas a rotina ficou muito corrida. E eu não consegui dar conta, mas agora eu quero voltar aqui. Eu amo gravar para o YouTube porque eu consigo aqui fazer vídeos mais longos, tratar sobre temas de uma forma mais aprofundada para vocês. E como eu vou fazer algumas fotos, eu resolvi gravar o vídeo sem roteiro, só aqui conversando com vocês, de um papo mais descontraído, enquanto eu vou me maquiando para fazer as fotos. Faz um tempinho que eu postei lá no Instagram uma arte falando sobre como eu tinha medo, receio de casamento, de ter filhos. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre como as nossas experiências durante a infância acabam influenciando a forma como a gente lida com o relacionamento amoroso durante a nossa vida. Eu cresci com muitos exemplos, né, de casais à minha volta que tinham problemas no relacionamento. Então eu continuava a pensar que casamento não era uma coisa boa, sabe? Não era algo construtivo, saudável. Foram relações, assim, bem conturbadas. Eu não vou falar exatamente, né, as pessoas com quem eu convivi, para não me expor demais. Mas eram pessoas da minha convivência que passavam por situações bem complicadas, né, na relação. Muita briga, conflito, desrespeito, traições, muito ciúme, tentativa de controle. Então, isso me fazia pensar que casamento não era uma coisa saudável. Eu não queria viver daquele jeito. Quem conviveu comigo, né, durante a minha infância, adolescência, sabe que eu falava muito sobre não querer casar, sobre não querer ter filhos. Meu objetivo realmente era morar sozinha, era focar nos estudos, focar no trabalho. E quando eu crescesse, comprar um apartamento, comprar uma casa e viver sozinha. Esse era o meu principal objetivo. Então, eu falava com toda a convicção do mundo que eu não ia querer me relacionar, me casar e tudo mais. E muitas pessoas me falavam que isso ia mudar, né, com o tempo, que eu ia mudar de ideia. E realmente aconteceu, né? Eu mudei de ideia, mas eu vou explicar, né, um pouquinho para vocês, né, o que é que mudou nesse processo. O que me fez exatamente mudar de ideia, né? Sair de uma pessoa que morria de medo de casamento para alguém que decidiu casar, que decidiu ser mãe. Foi uma mudança bem significativa, né? Eu tinha muito essa convicção de que relacionamento não era uma coisa saudável e não era algo que eu queria para mim. Durante a minha infância, a minha adolescência, né, por tudo que eu presenciei, isso foi até o início da fase adulta. Eu lembro que na adolescência, né, quando eu namorava, por mais que eu gostasse, né, da pessoa, eu tinha esse pensamento ainda, não vou, não quero, não é pra mim isso, não quero viver desse jeito, não quero passar pela situação que eu vi outras pessoas passando. E esses relacionamentos, né, que eu tive durante a minha adolescência e iniciozinho, né, da fase adulta, quando eu já estava ali no final do ensino médio para a faculdade, não foram relacionamentos muito saudáveis. Tinha muito problema, né, de comunicação, muito conflito. Era, assim, relações não abusivas, mas relações tóxicas, tanto por comportamentos meus, como pelo comportamento da outra pessoa também. E isso reforçava mais ainda, né, na minha cabeça a ideia de que relacionamento não era uma coisa positiva e não era uma coisa que eu ia levar para minha vida. Imagina, né, ter filhos. Se nem o casamento é uma coisa legal, ter filhos é que também não vai ser. E atualmente eu estou num relacionamento saudável há 9 anos. Tenho um filho, que acho que vocês já conhecem. E o que mudou é que
no início da nossa relação também não era lá, sabe, a coisa mais saudável do mundo. Por conta de coisas que eu passei nos relacionamentos anteriores, mas juntando com toda essa bagagem de exemplos de relacionamentos conturbados que eu presenciei durante a minha infância e adolescência, eu era muito insegura, eu era muito ciumenta, eu tinha muita dificuldade para falar as coisas que eu pensava, para me expressar mesmo, e isso foi criando, né, muitos conflitos também. O meu marido, no início, ele tinha muita dificuldade de compartilhar também as coisas que ele estava pensando. Se tinha algum problema, a gente acabava deixando se transformar numa briga, porque a gente tinha muito problema para se comunicar mesmo, sabe? Eu sempre fui muito ansiosa, então quando tinha alguma coisa, eu queria resolver logo. Não conseguia esperar, e às vezes por conta disso eu acabava falando coisas que eu me arrependia depois. Porque quando a gente briga, sabe, e vai conversar no calor da emoção, quando a gente tá chateado com alguma coisa, o nosso filtro acaba caindo e a gente não pensa direito no que vai falar. E isso pode fazer a gente falar coisas que a gente se arrepende depois. Se a gente espera, tem calma, paciência, espera aquela emoção mais profunda, mais intensa passar, a gente consegue se expressar melhor e evitar conflito. Mas eu não tinha muito essa paciência. Enquanto meu marido queria esperar para conversar depois, eu queria resolver tudo logo. E ele também, né, tinha essa dificuldade de compartilhar sentimentos. Então, muitas vezes eu ficava sem entender por que ele precisava de um tempo tão grande para refletir sobre o que estava acontecendo, para conversar depois. Eu não queria respeitar esse tempo. E muitas vezes, quando a gente ia conversar, acabava que eu queria saber o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, e ele tinha essa dificuldade de compartilhar comigo também. Acho que o grande X da questão, né, que diferencia esse relacionamento de outros que eu tive, que ele teve, é que os dois estavam comprometidos a fazer dar certo. A gente se gostava muito e queria que o relacionamento funcionasse. Então, nós dois fomos percebendo comportamentos que a gente poderia melhorar e fomos trabalhando tanto individualmente como também, né, como casal, para conseguir melhorar isso. E na época, né, eu fiz terapia por um tempo, não só por essa questão do relacionamento, mas também por questões que estavam acontecendo na faculdade. Eu estava pensando em abandonar o curso, então eu acabei indo fazer a terapia por essa questão, por alguns problemas da minha família, e trabalhei algumas questões também, né, do meu relacionamento. Eu percebi que tinha muitos comportamentos meus que eu precisava melhorar, né? Precisava ser menos ciumenta, precisava trabalhar na minha autoestima para melhorar a insegurança que eu sentia, precisava me comunicar melhor. E, em paralelo, ele também foi fazendo essas reflexões e foi buscando melhorias no comportamento dele também. E esse é um problema que eu vejo em muitos casais, que é essa dificuldade de os dois se unirem para conseguir mudar o relacionamento, sabe? Às vezes tem uma pessoa que tá carregando tudo nas costas, que tá ali percebendo, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar nesse ponto, mas a outra pessoa simplesmente parece que não se importa, que tá sempre tudo bem, que não quer ouvir, não quer reconhecer o que precisa mudar. E aí não tem como dar certo, né? Porque uma pessoa só ela não vai conseguir fazer todas as mudanças necessárias, não vai conseguir salvar o relacionamento só. Então é muito complicado quando chega nessa fase em que uma pessoa tá ali tentando, tá lutando, tá fazendo sua parte e a outra parece que realmente não se importa. É muito difícil ver isso acontecer. Muitas vezes não é falta de amor, mas é falta desse compromisso. Quando as pessoas elas estão na fase da conquista, elas costumam se dedicar bastante, né, para conquistar outra pessoa, movidas ali, né, pela paixão. Mas quando tá nessa fase de que o relacionamento começa, né, a aparecer os primeiros conflitos, os primeiros problemas, acaba sobrecarregando um dos lados, enquanto o outro parece não se importar, parece não perceber o que está acontecendo. E isso é muito triste, porque muitos casais ou a pessoa, né, que está ali se dedicando acaba se sobrecarregando nisso e aceitando coisas que ela não deveria aceitar para permanecer no relacionamento, ou então acaba que a pessoa se cansa, né, fica cansada mesmo, sobrecarregada e acaba desistindo do relacionamento. Esse lado aqui, o delineado, eu ainda consigo fazer de boa, mas esse olho aqui
nunca dá muito certo, então eu vou fazer aqui e depois eu volto. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer por si mesmo e também pela nossa vida amorosa é autoconhecimento. Conhecer a nossa história de vida para que a gente entenda de onde vem algum dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos sobre o amor, sobre o relacionamento. Se você cresce num ambiente em que você está cercado de referências ruins de relacionamentos, você vai crescer acreditando que relacionamento funciona daquele jeito, que o amor é daquele jeito. Então você pode ter algumas reações possíveis. Você pode ir pelo caminho que eu fui, né, de ter medo de me relacionar e acabar passando muito tempo, né, evitando isso. Também pode aceitar que o amor funciona daquele jeito, que é a única forma de vivenciar o amor, e acabar aceitando relações nada saudáveis, porque você acredita que todo mundo vive assim, todo mundo funciona desse jeito, então eu não tenho escolha, isso é o melhor que eu posso conseguir. Ou então você pode acabar reproduzindo algum desses comportamentos. Você pode acabar sendo a pessoa tóxica do relacionamento, acreditando que sentir ciúmes é normal, que controlar o outro é normal, que usar de violência física, psicológica é natural, então isso acaba acontecendo em muitos casos. Pessoas que evitam, pessoas que aceitam se colocar em situações que não são saudáveis e pessoas que reproduzem esses comportamentos e não conseguem perceber que aquilo dali, né, não é nada saudável, que está fazendo mal tanto para si quanto para o outro. Terminei a minha make, bem basiquinha, só para fazer as fotos mesmo. E gostaria, né, que vocês pudessem refletir sobre a história de vida de vocês, analisarem se vocês tiveram referências boas ou referências nada saudáveis sobre relacionamento, quais são as crenças que vocês têm sobre o amor, para que vocês não reproduzam esses padrões, para que vocês não aceitem estar em relacionamentos que não são saudáveis e que vocês também não evitem se relacionar por medo. Se você não quiser casar, não quiser ter filhos, também é uma escolha muito válida, mas não é legal quando a gente deixa de fazer uma coisa porque a gente sente medo de se machucar, porque a gente sente medo de reviver situações que a gente presenciou em outras pessoas. Se eu não tivesse superado isso, eu não teria vivido, não estaria vivendo agora, né? Um relacionamento saudável que já está durando 9 anos. Também não teria vivido a experiência da maternidade. Não teria tido meu filho, que é a pessoinha que eu mais amo nesse mundo. Eu amo ser mãe, amo ser a mãe dele. E se eu não tivesse trabalhado essa questão, não tivesse superado isso, eu não estaria vivendo a melhor fase da minha vida. Eu tô feliz no amor, eu tô realizada com a maternidade, tô feliz com o meu trabalho também. Tô aqui voltando a gravar esse conteúdo para vocês, isso me deixa também muito feliz. E enfrentar os meus medos é o que me faz ter a possibilidade de vivenciar isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo aqui, né, contando para vocês um pouquinho da minha vida. Espero que isso incentive vocês também a trabalhar suas questões, buscar terapia se for necessário. E a gente se encontra no próximo vídeo.